Saúde no ar. Informação na dose certa. Obter diagnóstico de autismo no Brasil ainda pode ser difícil e demorado, porque muitas famílias e até mesmo especialistas na área de saúde ainda precisam estar mais sensibilizados para os sinais de alerta que podem indicar que aquela criança, que aquele adolescente está dentro do espectro autista. O programa de hoje está falando exatamente sobre esse assunto e como acolher essas pessoas e as formas de tratamento. Pessoa com autismo, sendo estimulada, ela pode desenvolver as suas habilidades? É o que nós vamos discutir aqui no programa de hoje. Conversando com especialista. Aqui ao meu lado, esta pessoa que é também uma lutadora, que defende, até porque na sua própria família, há 29 anos, convive e tem o prazer e a alegria de conviver e a cada dia, e ela vai falar melhor sobre isso, descobre o potencial da pessoa com autismo. A desembargadora Maria das Graças Bonés, que é a fundadora da Escola Clínica Evolução, e conta pra gente como é que tudo isso começou, doutora Graça, a sua inspiração de fazer essa escola, a sua própria convivência, né, em conviver com o autismo. Pois é, Patrícia, é uma experiência fantástica, uma experiência de felicidade, posso lhe dizer. É um desafio e uma missão. Há 29 anos, meu menino nasceu, meu Franz, que é muito conhecido, inclusive, nas redes sociais. E, na verdade, ele foi a luz dessa fundação, Escola Evolução, no Imbuí. O que é que aconteceu? Quando ele nasceu legal. Aos 2 anos, quando eu comecei a colocar ele no colégio, vi que na fase da interação social, ele era um menino diferente. Porque na sala, ele ficava sozinho, não se interagia com os grupos de crianças da propriedade. Chamou atenção. Ele desenvolvia a fala com muita lentidão, uma das características. Tinha os próprios rituais, tinha hiperatividade, outra característica. O que é que eu fiz? Graças a Deus, a gente teve um auxílio de um médico famoso, Rosenberg, em São Paulo, psiquiatra, que tinha também clínica nos Estados Unidos naquela época. E nos orientou muito bem. E aí me disse, Graça, vocês não podem ficar juntos, não podem ficar sozinhos nessa luta. Tem outras famílias também precisando. Naquela época, 24 anos, o autismo era restrito e era considerado realidade. Hoje em dia, o transtorno do espectro autista aumentou e muito a abrangência, tanto que aumentou também o índice de autismo nas sociedades. A sociedade americana hoje que tem muito bons prospectos de aferição numerológica, de números, eles têm um índice maior de autistas do que na nossa sociedade, que o índice de números ainda é restrito. Mas, mesmo assim, nós juntamos um grupo de pais, 10 pais, proativos e com um sentido de ver o futuro, porque ali estava um menino ainda novo. Mas quando ficasse adulto, como ficaria? E aí nós juntamos e fizemos a Fundação Escola Evolução. O nome Evolução é um nome já inspirado, que as coisas iam evoluir e evoluíram. Hoje em dia nós temos 10 mil metros de área, em pleno Imbuí, com uma dotação de 102 crianças, em 60% carentes, todas elas com autismo, ou dos severos aos mais moderados, mas todos com um índice de progresso muito grande. Por quê? Porque a gente juntou uma equipe multidisciplinar. O que é que a gente fez? Fez também inserir no currículo a musicoterapia, a ecoterapia, várias tendências também de atividade diária. A atividade diária, tem também psiquiatra, tem também psicólogos, assistentes sociais, são 38 profissionais. O autismo não pode ser visto somente com uma especialidade, tem que ser visto em sua multidisciplinaridade.
Graça, já naquela época, né, descobrir, detectar, já nos primeiros sinais, como você bem colocou, uma mãe atenta à experiência do seu filho, à vida, né, do seu filho, percebeu que ele ficava mais sozinho, não se comunicava com o grupo. E naquele momento, há quase 30 anos atrás, já foi difícil fechar o diagnóstico. Hoje, pegando a palavra da evolução, isso já está mais claro? Olha, naquela época, aqui na Bahia, foi dificílimo. Eu tive que ir para São Paulo, nós tivemos que ir, eu e meu primeiro marido, que faleceu, nós tivemos que ir para os Estados Unidos. Quando foi lançado aquele filme, Meu Filho, Meu Mundo, nós fomos lá, inclusive em Nova York, para justamente ver como é que se interagia, porque naquela época já existia muito estudo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente foi o primeiro país que se preocupou com esse mistério que hoje é o autismo ainda. Mas, hoje em dia, a partir do ano passado, inclusive, com a lei de inclusão dos autistas, eu fui a Brasília, inclusive, sobre isso, nós temos um índice de informação maior, muito maior. Houve uma novela de uma grande TV que foi inspirada, embora com algumas reticências, para quem conhece estereótipos, já entendeu? Mas que contribuiu com um nível de informação, não da mãe nem do pai, porque a mãe e o pai, a Patrícia, conhece, mesmo há 24 anos, ou 29 anos atrás, ou 30 anos atrás, ele conhece que seu filho é diferente do outro que nasceu. Porque ele não quer lhe encarar, não olha nos olhos quando eles são muito pequenos, ele não gosta do tato, ele não gosta do mecanismo do toque, ele tem sons que aparentemente não lhe incomodam, mas incomodam a ele coloca o dedo no ouvido, ele tem rituais que você não entende. Então, é uma criança diferente. O próprio pai e a mãe, mesmo antes, ele conhece que está diferente. Agora, quem não conhecia basicamente são os profissionais que hoje em dia já têm um nível de informação mais alto, inclusive por causa dessas instituições como a minha, que fazem a divulgação toda hora. E é nesse ponto mesmo que eu queria chegar. Entre a criança, os seus sintomas, tudo que envolve a questão do autismo e as reais possibilidades de desenvolvimento, precisa aí ter esse elo, que é exatamente o trabalho de estímulo. O que fez a diferença no caso do seu filho e está fazendo diferença para tantas outras crianças que são atendidas lá na Escola Evolução? Eu acredito que a profunda profissionalização dos próprios técnicos que estão lá, porque, inclusive, a gente tem uma grande responsabilidade, e isso é o leão que nós matamos todos os dias, porque são 38 profissionais que são nossos parceiros e são nossos profissionais, com carteira assinada, com todos os índices de impostos, para serem treinados, para trazer a técnica do behaviorismo, que é a técnica do comportamento, para trazer a técnica da ecoterapia, que é a técnica do cavalo, que é a técnica da musicoterapia, técnica de socialização, de atividades diárias. Então, existe, por isso que eu acho que a inclusão em escolas normais, principalmente públicas, tem que ser vista com muita seriedade, porque não basta você colocar numa sala de aula de crianças, eu digo crianças porque começam com as crianças a educação, e de repente você colocar um autista. Primeiro, ele pode desagregar o grupo, ou o grupo desagregar ele, se não houver uma assistência profissional adequada. Então, precisa ter essa adaptação, essa orientação diferenciada para esta pessoa com autismo. Tem que ser uma política pública, inclusive. E que já existe, isso já tem? Né? Já existe, mas a gente, inclusive, nós estamos à disposição com a nossa experiência, e isso eu coloquei, inclusive, para o doutor Durval Olivieri, que está na frente de um comando de autismo no Martagão de Esteira, que nós estamos com a nossa equipe à disposição para treinamento dos próprios profissionais dele. Não dos médicos, lógico, mas da equipe de fonoterapia, de atividade de vida diária, de musicoterapia, de comportamento, de professores especiais, no tipo de 2 grandes sistemas que se utiliza, inclusive nos Estados Unidos, o método ABA e o método TEACH, que tem que ser treinados, os professores especiais, porque atendendo a cada diversidade, porque a síndrome do autismo abrange 5 espécies.
Vamos lá, falar um pouco rapidamente E sobre ela. a espécie pode ser dos mais severos aos menos severos, moderados, aos verbais e não verbais. Então, tem um universo. Por isso que você fala no espectro autista, né? Espectro Isso autista. tem uma variação. E nós temos ainda, que foi levado para o espectro autista, o Asperger, que é o verdadeiro gênio, que o Einstein era, que o Newton era, em Cambridge, na Inglaterra, que recentemente disseram que certos comportamentos dos grandes jogadores argentinos, Messi também tinha. São aqueles autistas de alto funcionamento. São gênios. São gênios. E geralmente, às vezes, o autista é uma característica, às vezes desenvolve uma Mas genialidade. isso também não pode ser extremado, porque nós temos autistas com nível de inteligência mais baixa, outras da média e de outros geniais. Nós temos um autista na associação, na Escola Evolução, que ele é não verbal, mas ele trabalha com computador como um técnico, sem nunca ter nenhum suporte técnico nesse sentido. Ou seja, ele com as pessoas não se comunica, não fala, mas ele tem desenvolveu essa habilidade próprio mundo extraordinária. interior extraordinário. E isso é possível. Agora, eu fico pensando nas mães que estão nos ouvindo e que têm um filho em casa, algum parente, ou filho de um amigo, e que ainda não teve a possibilidade dessa assistência e que ficam realmente com esta preocupação. O que será do futuro do meu filho se ele não tiver, nem todo mundo tem essa mesma facilidade. Então, voltando a falar da escola, o que é que ela oferece, a quem ela pode atender? Quem está me ouvindo agora poderia, nesse primeiro momento, ter o atendimento ou conhecer o trabalho ou até mesmo se colocar à disposição para ajudar essa obra? É verdade. Na verdade, é o seguinte, nós não podemos pensar numa qualidade de sistema de ensino, porque lá é uma escola, Sim. lá não é instituição de internação, nem de clínica propriamente dita, lá é uma escola, de 8 às 18, de segunda a sexta, almoçam, tem lanche à tarde, é como se fosse uma escola de primeiro mundo. Essa escola, inclusive, é referência. Então, para você ter essa qualidade, você tem que ter uma relação de profissionais com o número de autistas dentro de uma sala de aula. Porque, para não prejudicar o nível de atenção e aprendizagem. Entendeu? Então, nós temos 60% carentes. O que é que acontece? O carente, ele vai dar para a gente, e tem dado uma contribuição fantástica, são as mães de autistas que não têm nem dinheiro para o transporte, mas elas colaboram na nossa padaria, tem uma padaria que faz, inclusive, fantásticas delícias para o público e vende para isso, em prol da instituição. E nós temos também um clube de mães em que se aprende corte e costura, se aprende artesanato e que se formam verdadeiras artistas. Então, essa é a contribuição daqueles que não podem pagar, porque um custo de uma criança dessa, de manhã e de tarde, com almoço, com merenda, é cerca de R$ 1.500 ao mês, e cerca de 40 pais pagam isso. 40% de pais, 40% dos pais. Então, o que se vai acontecer é o seguinte, existe uma demanda muito grande, existe uma lista de espera de 200 pessoas lá. Nós estamos esperando abrir esse espaço público que foi mencionado pela colega anterior, certo? Para justamente suprir essa deficiência, mas a gente tem também um grupo que faz o diagnóstico dentro da escola. A pessoa pode ligar para lá no 3231-1502, procurar a Célia, que é a nossa presidente da escola, e que pode fazer o diagnóstico diferencial ou encaminhamento para aquele profissional que a gente tem listado para fazer um diagnóstico referencial. Quanto mais cedo, melhor. E esse serviço do diagnóstico já é um passo importante. Imagina, né? Você ter o seu filho achar que ele está com problema, perceber essas dificuldades que nós falamos anteriormente, a falta de dificuldade de comunicação, aquele ritual, aquelas atividades repetitivas, e não saber para onde levar. Então, doutora Graça, lá na clínica escola, esse diagnóstico tem algum custo para quem quer fazer? Como é que funciona? Depende muito. Se a pessoa tiver um referencial,
por exemplo, se for uma pessoa extremamente carente e provar, Claro. esse diagnóstico vai ser grátis. Pronto. Mas, se for uma pessoa que tenha um nível, logicamente, a escola vence um leão todo dia para pagar seus impostos, sua água, seu telefone, sua luz, seus próprios empregados, as férias, terceiro, nós vamos ter um curso diferenciado, que se pode dizer pela intervenção de Célia, que vai ser nesse É o que a gente sempre diz, né? Saúde não tem preço, mas a medicina tem os seus custos lógico. e precisa, então, dessa manutenção. Eu vou repetir o telefone para você que está ouvindo aí e que está se perguntando onde aqui em Salvador poderia ter um atendimento diferenciado para o tratamento, o acompanhamento do autismo. Lá na escola, 3231-1502, as pessoas que podem comprovar que realmente não tem condição de pagar por esse serviço, vai fazer o Pelo menos para o diagnóstico diagnóstico. e participar, né, daí fazer parte da lista de espera. E o que a gente espera também é que a própria sociedade, a comunidade como um todo, a iniciativa privada, a iniciativa pública, esteja cada vez mais sensível a esse tipo de atividade para que outras vagas, né? Doutora Graça, acho que gostaria de atender muito mais Com do que atende certeza. hoje. Nós temos um plano de que os empresários com uma visão social da empresa venham e façam as suas doações. Sim. Nós temos uma conta para doação própria para isso e que eu não sei se pode se divulgar essa conta, pode? Ok? No Banco do Brasil, é a conta corrente 4.464.4, na agência 3460-6. Outras pessoas também podem contribuir com o seguinte: adotar uma criança autista. Como isso funcionaria? Essa adoção da criança autista poderia ser através de uma empresa ou de alguém que assuma o compromisso durante o ano de ter essa adoção e custaria ao preço de R$600 ao mês, não ao custo real, que é de R$1.500 ao mês de uma criança, mas a adoção de uma criança carente seria R$600 ao mês. Doutora Graça Maria das Graças Bonés, com a sua experiência com o trabalho da escola, o que hoje é a maior necessidade para um atendimento melhor, né, para um acolhimento às pessoas com a deficiência do autismo e qual é a sua expectativa, né? Estamos apenas começando o ano de 2016 para que essa população possa ser melhor assistida. Na verdade, informação é poder. Quanto mais o nível de informação, tanto para os pais, para os profissionais também. E outra coisa, é muito importante que se desenvolva uma mentalidade de se compreender que, embora aquela criança ou aquele jovem tenha outro comportamento, mas pode ser por um mecanismo de defesa. Pode ter um comportamento agressivo, pode ter um comportamento hiperativo. Existem drogas na medicina, inclusive psiquiátrica, que reduz muito mais o impacto da falta de acessibilidade ao mundo moderno. Na verdade, esse mundo moderno da gente, de informações, é muita informação toda hora. Nós temos toda hora sentidos para que... Eu estou aqui conversando com a rádio e minha visão está também situada em todo o universo dessa sala. Para o autista, isso é extremamente agressivo. É muita informação para o cérebro. Isso é que precisa ser compreendido. Então, o que se vai fazer? Primeiro, hiperatividade existe. Vai se aprender a fazer que aquela criança hiperativa não vai ser por força de desvio de comportamento, de mudança de comportamento, que ela vai melhorar. Ela vai melhorar com remédio mesmo. E tem que ter o neurologista próprio, o psiquiatra próprio, para dar uma medicação adequada, que já existe. A agressividade, alguns apresentam agressividade, tem que ser controlada. Existem remédios para isso. Remédios que não dão efeitos colaterais. Autoagressividade, que é terrível, a gente tem que modificar o comportamento. Quer dizer, você veja que é um universo. Problema de aprendizagem, problema de linguagem também. Tem uns que até a fase adulta ficam como não verbais, mas eles têm outros mecanismos de comunicação. É um olhar,
é um comportamento manual, é um comportamento seletivo. Tudo isso tem que ser adaptado e aprendido. E tudo isso pode ser estimulado. Está aí uma Estimulado. das ações, é a escola, né? Clínica Evolução. Quem quer conhecer mais o trabalho, saber mais, um endereço, né? O endereço contato. é fantástico, é Rua Alberto Fiuza, número 500, Imbuí. Ele fica situado junto ao condomínio Morada do Bosque, lá no Imbuí. Ele já é referência, tem a referência da Padaria Evolução, tem o Clube de Mães, está todo sinalizado, e a Escola Evolução. Tá aí, então, o convite. A gente agradece aqui a presença no nosso programa, que trouxe hoje essa experiência. Claro, outras também estarão aqui no nosso programa para que a gente possa oferecer para a comunidade a possibilidade de atendimento dentro do segmento autismo. Eu conversei com a desembargadora Maria das Graças Bonés, que é fundadora da Escola Clínica Evolução. Muito obrigada pela presença. Suas considerações finais. A percepção do mundo em geral, na aceitação do autista, é fundamental para que ele se evolua. E nós estamos convidando a todos para conhecer o trabalho, mesmo que não seja ninguém ligado ao autismo, mas pelo menos que queira colaborar. E eu acho que foi uma missão realmente muito grande que o Criador desse universo me deu. Que bom que a gente possa continuar esse trabalho e poder falar de outras experiências tão positivas quanto essa da Escola Evolução. Professores, educadores, fonoaudiólogos, pais, mães, comunidade em geral, que podem acolher esse trabalho, né? Dar a sua ação voluntária, partilhar também e ajudar para que esse trabalho possa continuar se desenvolvendo. Saúde no ar. Informação na dose certa.